Boa tarde a todos. Está chegando a nossa hora do nosso estudo e nesse horário nós fazemos, o estudo de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e nós estamos no Livro dos Espíritos estudando a parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos, e hoje nós vamos estudar a questão 102. Hoje é dia 29 de junho de 2021 e terça-feira, às 17 horas, e o mês de junho está indo embora, não é? Já estamos entrando agora no segundo semestre de 2021 e o tempo está voando. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo do curso O Livro dos Espíritos, vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, aqui estamos todos, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais, para mais uma tarde e noite de estudos. Hoje também teremos, às 19h40, a nossa palestra pública, e o tema a ser estudado é a pureza de coração. Então, nós convidamos aqui os amigos espirituais, nossos orientadores, nossos amigos que já se encontram no plano espiritual, para vir ter conosco e participar também desses estudos. Pois sabemos o quanto esses estudos têm nos auxiliado em nossa caminhada, nos esclarecendo e nos fazendo perceber o que nós ainda necessitamos melhorar em cada um de nós. Assim sendo, Senhor, sempre nunca esquecemos, na realidade, de lembrar dos nossos irmãos que se encontram adoecidos, num leito de hospital ou nas suas residências, pedindo ao Pai que envie até esses irmãos, os médicos da espiritualidade, esses irmãos queridos, para auxiliar na recuperação desses nossos irmãos que se encontram doentes. Como também pedimos, Senhor, o Teu amparo, o Teu consolo para aqueles que desencarnaram e que estão chegando ao plano espiritual, para que eles possam ter todo o atendimento que necessitam, porque muitos estão sofrendo, Senhor, assim como os familiares dos doentes, dos desencarnados, porque as famílias também precisam ser amparadas e consoladas. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que descem do alto sobre cada um de nós, te rogamos a proteção para nós, a proteção para os nossos familiares e amigos e a permissão, Pai, para iniciarmos no dia de hoje os nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui, eu só vou trocar rapidinho o objeto aqui. Nós vamos iniciar aqui o estudo de O Livro dos Espíritos. Então, deixa eu ver se está tudo ok. Antes, deixa eu só guardar aqui. E como eu falei, o Livro dos Espíritos, ele tem nos ajudado muito em todos os outros estudos que nós fazemos, né? Nós sempre utilizamos esse livro abençoado como um apoio para os nossos estudos. E ele não é à toa que ele é, vamos dizer assim, o livro mais importante da doutrina espírita, não é? Então, nós estamos aqui estudando, na parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos, a 10ª classe, Espíritos Impuros. Então, nós vamos ler devagarzinho e vamos fazendo as considerações que se fazem necessárias. Na semana passada, nós estudamos a questão 101, que foi dos caracteres gerais da terceira ordem dos espíritos imperfeitos. É sempre bom que, enquanto nós estivermos estudando a escala espírita, que as pessoas que estão fazendo o estudo sempre se reportem à questão
100 e a questão 101. Então, toda semana, antes de estudarmos, é sempre bom ler a 100 e a 101, para ficar bem claro na nossa mente as informações. Então, é o que eu recomendo a vocês. Toda terça-feira, enquanto estivermos estudando escala espírita, ler sempre a 100, a questão 100 e a 101, tá bom? Então, vamos dar início aqui ao estudo da questão 102, 10ª classe, espíritos impuros. Lembrando que esses espíritos impuros fazem parte da ordem, da terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. Então, vamos lá. São inclinados ao mal. Então, a gente já percebe aqui que eles têm uma inclinação para o mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. E aí, lembrando da questão 101, aonde Kardec, no segundo parágrafo da 101, diz assim: terceira ordem, espíritos imperfeitos, têm a intuição de Deus, mas não compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade e reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Então, já está percebendo aqui que os impuros estão nessa última observação que foi feita ao final do segundo parágrafo da questão 101. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam, quer dizer, ficam felizes quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Então, esses aqui, outros se comprazem no mal, ele já está se referindo aqui aos espíritos impuros da questão 102. São inclinados ao mal, quer dizer, se comprazem no mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Quer dizer, se aparece uma oportunidade de praticar o mal, eles ficam muito bem, obrigado, né? Como espíritos, dão conselhos pérfidos. É claro, se uma pessoa se compraz do mal, as orientações que ela der são orientações preocupantes. Sopram a discórdia, quer dizer, gostam de implementar a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Então, usam de todos os artifícios possíveis e imagináveis para poder aplicar um golpe, enganar alguém, fazer algo ruim. E eles não têm, assim, responsabilidade nenhuma. Nem critério, não, isso, nem limite. O que eles querem é realmente fazer aquilo, tá? Ligam-se, olha aí, aos homens de caráter bastante fraco. E nós já estudamos isso e vamos, semana que vem, se Deus quiser, fazer um estudo muito profundo sobre isso. Porque quando a pessoa diz assim, ligam-se aos homens de caráter bastante fraco, para nós, dá aquela coisinha assim, como se fosse, a gente pensa assim, vítima. Não. Se chegou a pensar na questão da vítima, já paga. Já paga. Porque quando ele diz aqui, ó, ligam-se aos homens de caráter bastante fraco, aí o pessoal pensa, para cederem às suas sugestões.
a fim de induzi-los à perdição. O pessoal já pensa assim, são os fraquinhos, né? São as vítimas. Não, aqui não existe vítima. Aqui não existe vítima, né? São homens de caráter fraco, não é? Para cederem às suas sugestões, cedem porque gostam daquilo que os outros estão oferecendo, a fim de induzi-los, e eles partem para cima desses mais fracos, porque eles realmente querem parceiros nos atos que vão praticar. Satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento. Ficam felizes quando conseguem o intento deles, que é não permitir que a criatura evolua, fazendo-os sucumbir nas provas porque passam. Então, eles querem aumentar o grupo daqueles que são maus. E quando eles encontram pessoas que lhes dão atenção, por simpatia, por similaridade de gosto, eles ficam felizes, é claro. E quando a pessoa abraça aquela ideia, é claro que essa pessoa vai sucumbir na sua tarefa e vai atrasar o seu processo evolutivo. Então, eu fiz aqui algumas anotações, né, no meu caderninho aqui, onde eu coloquei aqui: não esquecer, todos esses são espíritos imperfeitos. Eles só pensam no mal, se comprazem no mal. Aproximam-se das pessoas com caráter fraco. Privilegiam assuntos, conversas triviais e vulgares. Normalmente, essas pessoas adoram conversas vulgares. Sabe? Todo mundo sabe o que é uma conversa vulgar, eu não preciso aqui dar exemplo. Mas eles adoram esse tipo de conversa vulgar. Não só muita conversa vulgar, não. Também tem predileção por práticas vulgares, do ponto de vista da cultura, também por coisas vulgares, leituras vulgares, arte, qualquer tipo de arte vulgar também. Todo mundo aqui sabe o que eu estou falando, né? E porque arte é música, é cinema, é teatro, é pintura, escultura, não é? Tudo que for vulgar atrai a atenção deles. Então, não é só a conversa vulgar. Tudo que é vulgar, eles gostam. Modo de viver, a cultura, a arte, é o que alimenta a criatura, não é? É o que alimenta a criatura. Aqueles que se deixam envolver correm o risco de serem arrastados a situações muito perigosas. Porque é aquela coisa, você até sabe como começa. Ah, fulano me chamou para participar do negócio. Você está sabendo como começa, achando que vai poder sair a hora que quiser. Então você sabe como é que começa, mas você não sabe como termina. A gente não sabe como termina. Entendeu? E às vezes, quando a pessoa entra nesse meio, ela não sai com tanta facilidade. Tá? Porque muitas coisas vão acontecer para que ela fique presa àquele tipo de coisa. Então ele diz aqui, correm o risco de serem arrastados a situações muito perigosas e que terão graves consequências, das quais a pessoa que se deixou enredar terá que assumir as responsabilidades. Então, se você deixou-se entrar nesse meio, o que acontecer, você também será responsabilizado por aquilo que aconteceu. Você faz parte daquilo. Sua linguagem, isso é uma coisa que Kardec chamou muita atenção, normalmente é grosseira e trivial, o que define a sua inferioridade moral e intelectual. Então, isso é uma coisa que Kardec sempre chamou atenção para o tipo de linguagem dos espíritos inferiores.
E ele fala que nós podemos já perceber se o espírito é inferior ou não pela sua linguagem, né? Então ali você percebe. Vamos dar uma observada na questão 459 de O Livro dos Espíritos. 459. Aninha Brito, eu agora estou na questão 102 de O Livro dos Espíritos, tá? Estou no primeiro parágrafo da questão 102, mas eu pedi para o pessoal também dar uma olhadinha na questão 459 de O Livro dos Espíritos. 459. Então vamos lá. É uma questão que às vezes a gente lê e fica só com aquela ideia superficial do que aqui está escrito. Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Aqui é preciso prestar atenção numa coisa. Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Aqueles espíritos que se deixam seduzir. Por quê? Se você for alguém que vigia e ora e não está buscando se ligar aos espíritos inferiores, a esses impuros, eles não vão dirigir a nossa vida como vão dirigir a vida daqueles que simpatizam com o jeito deles. Então, o que ele diz aqui? Kardec pergunta: influi os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, preste atenção. Se você é uma pessoa que está fazendo esforço para se melhorar, que não é ligada a vulgaridades, que não busca esse meio nefasto, você está mais próximo dos espíritos bons do que os espíritos maus. E os espíritos bons não buscam nos dirigir. Lembra? Os espíritos bons não buscam nos dirigir. Porque quando ele fala aqui, são eles que vos dirigem. Você percebe que ele está dando uma inflexão em você. Dirigir significa você não está tendo muito direito de usar o seu livre-arbítrio. Não é verdade? Quando ele diz assim, eles estão te dirigindo. Você não está usando bem o seu livre-arbítrio. Você não está tendo uma liberdade de ação. E os espíritos superiores, como nós já falamos, não nos obrigam a fazer nada. Eles nos ajudam, nos orientam, mas respeitando a nossa individualidade. Quando Kardec fala aqui, porque anteriormente, na questão 458, Kardec perguntou assim: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? E aí os espíritos disseram: depende. Os levianos riem das pequenas partidas, quer dizer, peças, né? Que vos pregam e zombam das vossas imperfeições. Os sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Percebeu? Então, na 459, os espíritos estão chamando a atenção para as pessoas que não estão vigilantes, para aquelas que se deixam envolver por esses espíritos vulgares. E aí eles dizem: toma cuidado, tá? Que eles, de ordinário, até vos dirigem. E você faz coisas que até tinha vontade de não fazer, mas acaba fazendo. Então ele está chamando a atenção aqui
para esse tipo de coisa. Vamos dar uma olhadinha também na questão 467. 467. Na 467, Kardec pergunta assim: pode o homem, olha aí, percebeu como essa está de acordo com a 459? Pode o homem eximir-se, quer dizer, fugir da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Essa 459 e a 467 estão bem ligadas. E vai ter outra, então não fecha o livro, não. Percebeu como elas estão ligadas? Aí eles respondem, os espíritos: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então você percebe aqui que não tem vítima. Está ligada essa questão a 459. Eles nos dirigem. Então, nós podemos até escapar deles, visto que tais espíritos só se apegam, olha aí. Então, quando lá da 459 eles dizem: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, aqui ele explica: esses que dirigem, os espíritos que se deixam arrastar, só se apegam a esses espíritos encarnados que se deixam levar pelos seus desejos. Os chamam ou aos que pelos seus pensamentos atraem. Se você tiver pensamentos educados, você não vai chamar os espíritos impuros e nem vai atraí-los. Então, eles não podem te dirigir. Percebeu? Então, você pode ficar livre deles. Aí você tem que tomar cuidado com o seu pensamento, para não chamá-los, para não atraí-los. Porque se você fizer isso, vai acontecer o que está escrito na 459. Eles poderão dirigir a sua vida. E esse dirigir quer dizer interferir até no seu trabalho, no seu relacionamento amoroso, nas coisas que você faz, no seu trabalho espiritual. Eles vão interferir. Porque você os chama e os atrai com seus pensamentos e seu comportamento. Vamos dar uma olhada na 469. 469. Por que meio? Agora Kardec quer saber como fazer a profilaxia. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E os espíritos respondem na 469. Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Olha aí. Tá vendo? Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Assim, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Eles não poderão guiar-nos, dirigir-nos. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam, quer dizer, que lhes sugerem maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Eles sabem que ainda somos vaidosos e eles ficam ali, alimentando o nosso ego. Essa razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixe cair a tentação, mas livra-nos do mal.
Por causa disso, porque eles vão tentar de tudo para acentuar a nossa vaidade. Aí por isso que a gente diz, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas a gente sabe que o Senhor nada poderá fazer se nós também não buscarmos fazer a nossa parte. Então vamos voltar aqui à questão 102. Né? Questão 102. Vamos lá para o segundo parágrafo. Nas manifestações, quer dizer, nas comunicações mediúnicas, os espíritos se dão a conhecer pela linguagem. Pode ser através da psicofonia, da psicografia, a trivialidade. Kardec até falou sobre aquele outro espírito que o fez conhecer os fenômenos, lembra? Ele falou que foi o primeiro espírito que apareceu para ele e conversou, e que ele observou que o palavreado do espírito era trivial, gostava de umas piadinhas, né? Então ele diz aqui, nas manifestações, quer dizer, nas comunicações mediúnicas, os espíritos se dão a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões neles, como nos homens. Quem está falando aqui que isso não é um problema só dos desencarnados, não. Dos encarnados também, porque nós temos espíritos impuros, desencarnados e encarnados. Então ele diz aqui, a trivialidade e a grosseria das expressões neles, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Então, quem tem pouca intelectualidade também pode ter uma inferioridade moral. Não quer dizer que seja sempre, porque tem muita gente que tem pouca conhecimento intelectual, mas que não são pessoas de moral elevada. São pessoas, né? Então, não vamos generalizar. Ele diz aqui, né? Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores. Aqui você começa a perceber que Kardec começa a ser duro nas suas colocações. Ele começa a ser duro. Porque, inclusive, quando nós estudamos questão 100, ele falou que o trabalho da escala espírita era um trabalho feito pelos espíritos e por ele. Ele deixa bem claro isso. Ele deixa bem claro. Aqui, ó. Lá na questão 100, se eu não me engano, aqui, no último parágrafo, no penúltimo parágrafo, ele diz assim, ó. Foi assim que também nós procedemos. Nós, ele e os espíritos superiores. Não inventamos os espíritos nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos. Ele está usando a primeira pessoa do plural. Depois os classificamos pelas semelhanças morais, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Então, eles classificaram os espíritos pelo aspecto moral, mas com os dados que os próprios espíritos, na sua linguagem, nas suas mensagens, ofereceram. Eles, recebendo várias mensagens, recebem aquele material, analisam. Então, pelo material que o espírito oferece, ele e os espíritos superiores fizeram essa classificação. Então, isso é um trabalho dele e dos espíritos superiores. E ele começa a ser muito duro aqui. Ele diz, exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam por se traírem. Então, vamos aqui às minhas anotações, né? Então, o Kardec está dizendo aí que muitas vezes, em suas manifestações, eles até se mostram
educados. Quando chegam na mesa mediúnica, começam a falar, eles até mostram um certo cuidado na hora de se colocar, usam umas palavras bonitas, né? Não entram logo. Tem uns que não, que entram arrebentando, outros não. Entram fazendo um jogo de palavras para mostrar, para enganar, né? Mas com o tempo se traem e se mostram como realmente são, através das linguagens chulas, linguagem vulgar. Esses espíritos estão entre os encarnados e os desencarnados, tá? Porque às vezes você encontra uma pessoa, às vezes até na casa espírita ou no seu trabalho, em qualquer lugar, e ela começa a conversar com você, né? Aí você diz, nossa. Mas com o passar do tempo, observando aquela criatura, que pode ser um companheiro de trabalho, pode ser um companheiro da casa espírita, pode ser uma pessoa que você conheceu em um outro ambiente, você vai vendo assim, isso aí, como tem uns ditados populares, né, que falam, isso aí, esse perfume não é de boa qualidade, não. Né? Você começa a observar, tem pessoas que são assim, se aproximam, né, de você, das pessoas, com todo aquele jeito, cuida. Mas com o passar do tempo, você começa a perceber que as pessoas elas vão escorregando e se revelam, tá? Então, voltando aqui ao nosso livro, ao Livro dos Espíritos. Vamos lá, terceiro parágrafo. Alguns povos os arvoraram em divindades. Alguns populações, né, países, povos do passado, consideraram esses espíritos como divindades. Até porque a gente entende. A gente até entende por quê. Porque esses espíritos, eles acabavam tratando até de questões do dia a dia dessas populações antigas. Nós estudamos isso quando fizemos a história do povo hebreu. Eles falavam sobre o que eles deviam comer, falavam sobre o que eles deviam vestir, falavam sobre as oferendas que as pessoas deviam ofertar para eles. Então, quando eles começam a tratar dessas coisas, as pessoas que não tinham muito conhecimento começaram a tratá-los como deuses. Por quê? Porque se eles fossem espíritos superiores, elevados, eles não tratariam dessas questões. Alguém vê Jesus em algum momento do tempo que ele esteve aqui na Terra entre nós, dizendo para os homens que eles deviam comer? Falando para os homens, não, você tem que levar lá 3 pombas no templo. Não, teu pecado é muito grande. Teu pecado só matando 3 touros para resolver o teu problema. Alguém alguma vez viu Jesus fazendo isso? Não. Não. Mas aqueles espíritos que orientavam aqueles povos do passado faziam. Por quê? Porque eram espíritos que não estavam muito distante do nível evolutivo do povo. Então, ainda eram apegados a esse tipo de coisa. Eram um pouquinho melhores, mas ainda gostavam de ser adorados, né? Gostavam de ser endeusados. Mas o que fazer? Era necessário. Era necessário a presença deles ali. Então, cada povo tinha aquele orientador espiritual.
do seu nível. Jesus mesmo, quando esteve entre nós, próximo da sua morte, ele falou, olha, nós vamos enviar, o Senhor vai enviar o Consolador, tá? Porque eu não posso dizer para vocês certas coisas que vocês não vão entender. Percebeu? Então, esses espíritos precisavam disso. Então, eram espíritos ainda ligados à guerra, às glórias. Então, está aqui. Alguns povos, ao ouvirem aqueles espíritos tratarem de coisas banais, se identificavam com eles. E diziam assim, nosso. Mas como ele produzia fenômenos, eles faziam o quê? É Deus, é o nosso Deus. Então, aqui, alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, porque eles gostavam de guerras, falavam de sacrifícios humanos, né, esses espíritos. Outros os designaram pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. Então, esses espíritos que apareciam para eles e falavam das coisas da guerra, dos sacrifícios, e que eram adorados como deuses, esses espíritos, quando encarnados, né? Porque são esses espíritos que eram chamados deuses, lá pelos povos passados, tiveram que reencarnar depois várias vezes. Então, quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios, geradores das paixões vis e degradantes, como a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Por exemplo, a época, lá na Mesopotâmia, né, de onde Abraão saiu, eles faziam, e durante muito tempo, eles fizeram adorar o deus Baal. Lembra do deus Baal? Eram espíritos que se manifestavam, se apareciam para aquele povo e pediam sacrifícios humanos. Aí a pessoa vai dizer, não havia espíritos nenhum. Claro que haviam. Eles tinham sacerdotisas, eles tinham médiuns daquela época. Ou o pessoal acha que a mediunidade só começou com Kardec. Lembra lá de Samuel e Saul e o rei Saul? Está lá no Antigo Testamento. Então a mediunidade existe e o intercâmbio espiritual existe desde que o mundo é mundo. Não foi à toa que Moisés proibiu o intercâmbio, porque era de uma vulgaridade total. Qualquer um podia procurar uma pitonisa, uma sacerdotisa, um médium, um oráculo, e pedir coisas que hoje não tem. Eu quero pegar o marido da minha vizinha para casar, para mim. A gente nunca mais ouviu falar nisso. Eu quero fazer um trabalho aqui para prejudicar meu colega de trabalho, porque eu estou de olho na vaga dele. Coisa também que a gente não sabe. Lá, quando o cara botava na tábua, naquelas tabuinhas cuneiforme, né? Caso, descaso, trago a pessoa amada aos seus pés em 24 horas. Lá, naquelas tabuinhas cuneiformes, eles escreviam isso. Hoje não. Hoje não. Naquela época, eles pregavam nas pirâmides, o cartaz. Hoje você não vê essas coisas em poste. Você não vê.
Não tem essas coisas, não é verdade? Essas coisas hoje não tem. Só tem lá para aquele povo antigo, aquele povo inferior, aquele povo primitivo. Só eles faziam, aquele povo primitivo, que faziam oferendas no alto das montanhas, com galinha morta, cabrito, não é? Comidas, potes cheios de vinho, fazer aquelas oferendas nas florestas, assim nas cachoeiras. Hoje, jamais. Até porque não é ecologicamente, né? Uma coisa boa ecologicamente. A gente não vê essas coisas. Garrafa de champanhe, jamais. Não se vê isso. É só para aquele povo primitivo, de 5.000 anos atrás, que fazia essas coisas. Hoje, graças a Deus, estamos no outro patamar. Não é verdade? Olha aí. Mas são 5.000 anos. E daí? Aí eu lembro do nosso amigo José Marcos, que ficou assim, mas eu fico chateada porque demora muito. 5.000 anos? 5.000 anos, né? Que aquele povo na Mesopotâmia fazia isso. Há 5.000 anos atrás. Hoje não tem mais isso. 5.000 anos depois. Olha aí. Não é? Então, eles aqui. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza, a sorte. Fazem o mal por prazer. As mais das vezes sem motivo. Hoje a gente também não tem isso. E por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São, olha como Kardec é firme, são flagelos para a humanidade. Esses espíritos são flagelos para a humanidade. E para que não fiquemos surpresos, alguns deles estão há 5.000 anos fazendo isso. Aí a pessoa diz assim, mas 5.000 anos? Quer dizer que um espírito que hoje está pregando o papelzinho aí na parede do levo, trago, caso, descaso, debaixo dos seus pés, bota uma doença na mulher do cara para ficar toda torta, para ela morrer, para poder casar com o marido dela. Esse espírito pode estar aí há 5.000 anos? Pode. Mas é muito tempo. O tempo espiritual é o mesmo tempo nosso? Claro que não. Pensa em questão de mortalidade. Não é tempo nenhum. O espírito está aí, ó. Está aí. Está aí. Sempre repetindo as mesmas práticas. Os séculos passam, as sociedades caem, terrenas, né? Desaparecem, vêm outras, mas os espíritos são os mesmos. Cai Roma, né? Cai o Império Romano, aí daqui a pouco surge o Império Português, Espanhol, um novo império, mas os espíritos que comandam esses impérios são aqueles que comandaram os impérios romanos. São aqueles. De repente, um desses imperadores aí do Império Português, lá do século XII, do século XIV, XV, pode ter sido um Nero lá do passado. Pode ter sido. E o sujeito continua repetindo as mesmas práticas. É o mesmo espírito, às vezes. Continua com as mesmas práticas. Então, eles aqui são flagelos, diz Kardec, para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam. Então, você vai encontrar esse cidadão em
todos os níveis da sociedade. Você vai encontrar lá, nos níveis mais inferiores da sociedade, como você vai encontrar na alta society. Você vai encontrar entre o analfabeto e entre aquele detentor do PhD. Você vai encontrar. Você encontra laboratórios no Brasil e na Europa aonde cientistas criam drogas sintéticas para viciar as pessoas. Porque quem vocês acham que aqueles que fazem essas drogas sintéticas, estou falando de maconha não, estou falando de droga sintética mesmo, essas que deixam a pessoa apagada um dia inteiro, é o farmacêutico ali da esquina que faz? Claro que não. É um grande cientista. Grande assim, na questão dos diplomas. Porque ele trabalha para grandes empresas especializadas nisso. Entendeu? Porque nós temos grupos no mundo inteiro especializado, voltado com esse objetivo, fazer drogas sintéticas. Como nós também temos empresas e até bancos especializados no comércio de armas, ou não? Porque vocês acham que quem vende armas para aqueles imperadores, ditadores da África, do Oriente Médio, é o cara que mora aqui na favela do Rato Molhado? Claro que não. São grandes empresas internacionais, bancos internacionais, que tem a fachada legalzinha, a fachada, mas que a especialidade é isso. Tem até um filme muito interessante, o nome do filme é O Senhor das Armas. É a história de um vendedor de armas. Ele viaja o mundo inteiro, milionário ele, e é uma história verídica. Ele viaja o mundo todo, e quem são seus clientes? Os países da Europa, alguns países da África. Ele tem como clientes desde reis a presidentes, para quem ele vende armas. Pergunta, ele tem alguma questão, no filme mostra, a história é ele contando o trabalho que ele fez durante muitos anos. Se ele tinha alguma questão moral em vender arma para um rei, para um presidente, que vai usar aquelas armas em guerrilhas onde vão morrer crianças? Não. Sabe o que ele dizia? Eu só vendo. Era o que ele dizia. Eu só vendo. Agora, o que quem compra vai fazer com a arma que eu vendo é problema dele. Então, ele acreditava que ele não tinha responsabilidade. Ele só ofertava o produto. Mas ele não tinha responsabilidade com o que iam fazer com o produto que ele vendia. E assim essas pessoas vivem, achando que elas estão livres, entendeu? Que elas não têm nada a ver com aquilo. Eu só vendo o meu produto. Compra quem quer. E o que ele vai fazer com esse produto não tem nada a ver com isso. É problema seu. Ele tem a culpa, eu não. E assim é para muitos que vivem com isso aí, nessa prática. Como o corrupto, que acha certo, pelo esforço que ele faz para atrair o cliente, para ofertar o produto, de tirar a cota dele.
Não, eu tenho direito. Olha o esforço que eu fiz. O sujeito quer uma coisa. Eu vou intermediar para ele. Eu tenho direito de tirar a minha parte. E ele acha aquilo natural. Natural. Então são pessoas que elas são assim, de uma frieza. São pessoas que elas têm assim, sabe? Você conversa com elas, como também muitos companheiros durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ela se isenta daquela situação de uma tal forma, ela acredita naquilo. Ela acredita naquilo. O vendedor de armas acredita que ele não tem nada a ver. Ele até dizia, eu nem arma tenho, arma pessoal. Percebeu? Ele acredita naquilo. E aí você fica assim, nossa. Como os nossos irmãos nazistas acreditavam que tinham o direito de fazer o que faziam. Porque eles não enxergavam os judeus como pessoas, como as outras. Como durante o período da escravidão no Brasil, aquelas criaturas acreditavam que o homem negro não tinha alma. Então é uma coisa, não é? Que você fica observando e aí você pensa, o quanto esse espírito ainda tem que crescer e caminhar. O quanto. Não é? Então, por isso Kardec diz, são flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam e o verniz da civilização não os forra ao opróbio e à ignomínia. Não é? E o verniz da civilização. Porque quando você olha para eles... Eu vou fechar aqui a porta um instantinho, porque tem umas pessoas falando que está atrapalhando. E o verniz da civilização. Porque aí o indivíduo diz assim, não, eu sou o duque tal, eu sou o professor fulano de tal, eu sou o presidente, o governador fulano de tal, a doutora fulana de tal, eu sou madame, eu moro na Zona Sul. É o verniz da civilização. Ele só tem o verniz. Esse verniz não esforra ao opróbrio e à ignomínia. São seres impuros, vestidos, né, com roupas de gala. Como é que chama mesmo aquela roupa de gala que os homens usam? Não. Fraque. Não, mas tem um outro nome, né? Tem um outro nome que dá. Eu esqueci o nome agora. Não é o fraque. Seria smoking. O smoking. O smoking, né? O cara tá de smoking. Mas por baixo, túmulo caiado. Aí a gente vai entendendo Jesus. Túmulos caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Aí agora a gente começa a entender, isso que Jesus falou. Eu estava pensando que ele estava falando só do lado dos fariseus, lá do templo. Não, ele está falando desses homens que estão aqui ainda hoje. Falou naquela época daqueles, mas como o ensino de Jesus é imortal, é eterno, serve para hoje. São esses. Túmulos caiados, lindo por fora e podres por dentro, né? Podres por dentro. Então vamos continuar aqui, eu vou fazer umas observações. Eles são, como disse Kardec, flagelos para a humanidade,
pouco importando a categoria social a que pertençam. Não podemos esquecer que aqueles que são envolvidos e instrumentalizados por essa classe de espíritos, os impuros, são atraídos por nós. Eles são atraídos por nós. Os espíritos, na questão 467, que nós lemos, e eu vou dar uma olhadinha nela novamente, aqui, ó, 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, os espíritos, nessa questão 467, deixam claro que eles se apegam aos que, pelos seus desejos, chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, atraem. Uma vez atraindo-os, eles nos influenciam. Ora, se eles chegam a nos atrair e ganham a nossa atenção, eles passam a nos influenciar. Ganhou a nossa atenção, eles já começam a nos influenciar. Então, a sujeição acontece por uma similaridade que é semelhança de pensamentos. Deu atenção para eles, fez o link, eles começam a nos influenciar. Começam a nos sujeitar, tá? E por que isso acontece? Por uma similaridade. Semelhança de pensamentos. Aí a gente vai lembrar de Jesus, lá em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai. Então a gente vai perceber que o vigiar e orar é maior. Olha como é que é cumprido vigiar e orar. Vigiar e orar. Mas ele diz aqui, ó, vigiar nossos sentimentos. Vigiar e orar, mas não é o outro, não. Vigiar e orar. Eu tenho que vigiar e orar para o espírito mal não me pegar. Não, vigiar e orar os seus sentimentos. Vigia e ora os seus sentimentos. Porque tudo começa em você, em nós. Tudo começa em nós. Então, vigiar e orar os nossos sentimentos. Porque dali é que começa o problema. Está lá em Mateus 26, 41. Aqui acaba, nesse processo aí de sujeição, de influenciação, aqui acaba existindo é como se fosse uma simbiose, tá? Uma simbiose. Vamos ver se vocês conseguem entender o meu pensamento. Por que uma simbiose? Onde eu os atraio, mas começa comigo. Eu não sou vítima. Eu os atraio com os meus sentimentos e pensamentos. E aí, eles, atraídos por mim, me influenciam. E ao me influenciar, eles me alimentam. Eles me alimentam. E eu acabo o quê? Praticando a reciprocidade. Eu os alimento com as minhas atitudes, minhas vontades. Ó, percebeu? Eu primeiro, o movimento é de mim para fora. Eu os convido. Eles vêm, aceitam o meu convite, me influenciam e me alimentam. E eu aí devolvo para eles as minhas energias.
né? Eu os alimento também. Seria uma simbiose, um parasitismo, né? Com as minhas atitudes e as minhas vontades. Como também, agora vamos pensar de uma outra forma. Vamos ver também o lado da luz, não só o lado da sombra. Como também os bons espíritos. Nós também os atraímos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. E eles, os bons espíritos, nos influenciam. Percebe? E nós também emitimos para eles nossas boas vibrações, nossas boas energias. Então, isso acontece das duas formas. Agora, preste atenção. Isso acontece do espírito inferior para outro inferior, porque dois imperfeitos, desencarnados. Isso acontece entre dois imperfeitos encarnados, dois vivinhos da Silva. E isso também acontece entre o encarnado e o desencarnado. Então, tem 3 possibilidades. Essa prática acontece entre encarnados. A gente cansa de ver isso, né? Entre encarnados. Acontece entre desencarnados e acontece entre encarnados e desencarnados. Tá? Acontece das 3 formas. Muitas vezes, nos fazemos de vítimas, né? Muitas vezes, nós nos fazemos de vítimas. Quer dizer, nos vitimizamos, mas criamos, na verdade, condições para recebermos essas influências perniciosas, no nível para eles nos dirigirem. Então, às vezes, a gente faz assim, não, né? Eu sou vítima do Senhor, porque isso acontece comigo, eu tenho sido uma pessoa tão boa, eu vou à casa espírita 3 vezes na semana, assisto palestra, aplico passe, pratico a caridade, isso é indispensável. Aplico passe, até peço para me botar na fileira maior, tem mais gente para receber passe, para eu poder dar muito passe, porque eu gosto de praticar caridade, trabalho na cantina, na mesa mediúnica, entendeu? Fico lá na casa espírita, ela abre 7h30, eu saio, sou a última a fechar. Eu fico tanto lá que às vezes o pessoal fecha a porta e até me esquece lá dentro. Sou espetacular. Então, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu não mereço isso, eu não mereço isso. Então, nós nos fazemos de vítimas. Mas, na realidade, nós criamos condições para recebermos essas influências perniciosas no nível para eles nos dirigirem. Tem um livro chamado, do Walter Barcelos, Minha Mente, Meu Mundo. E no capítulo 5, item 4, ele fala assim: as criações mentais constituem resultado exato de nossa própria liberdade de pensar. Armazenamos em nossa aura psíquica, quer dizer, da nossa atmosfera espiritual, as próprias manifestações do pensamento, determinando uma vida íntima de calma ou de perturbação, de acordo com a natureza de nossas ideias e aspirações. Então, ele diz aqui, ó, armazenamos em nossa atmosfera psíquica ou espiritual as próprias manipulações do pensamento, determinando uma vida íntima de calma ou de perturbação, de acordo com a natureza de nossas ideias e aspirações.
atitudes e ações. De conformidade com o que pensamos, construímos o nosso ambiente psíquico, no qual, inelutavelmente, teremos que viver, assimilando e conservando todas as forças positivas ou negativas que acumulamos na rede eletromagnética sutil da mente, assim como a influência benigna ou maligna de todas as mentes com que estivemos em profunda comunhão psíquica. Então, olha só. Assim como a influência, quer dizer, eu vou armazenando, né? Influência benigna ou maligna de todas as mentes com que estivermos em profunda comunhão psíquica. A mente é a casa do espírito, ele diz aqui. A mente é a casa do espírito. O domicílio interior, onde todos nós realmente deveremos viver, auferindo o resultado preciso de nossa própria atuação diante da vida. Se não pudermos abandonar nossa casa mental em posição desequilibrada e infeliz, quer dizer, se eu não conseguir, né? Se não pudermos abandonar nossa casa mental em posição desequilibrada e infeliz, poderemos sim, em qualquer época, nos esforçar por melhorá-la, educá-la, aperfeiçoá-la e purificá-la, com o enriquecimento de conhecimentos superiores e pela prática das boas obras, dos bons pensamentos e da conversação sadia. Agora eu vou dar uma puxadinha aqui para o capítulo 9. No capítulo 9, ele diz assim: a permuta de irradiações mentais, permuta é troca, né? A troca de irradiações mentais é fato comum e rotineiro entre as pessoas que se relacionam. Quando essa troca é de substância fluídica negativa, o indivíduo mais sensível e de organização espiritual desguarnecida é aquele mais fraco, lembra? Que a absorve em sua psicosfera de imediato ou a longo prazo, porque às vezes você pode absorver aquela energia negativa de imediato, ou então você vai absorvendo aos poucos, pelo contato permanente, né? De imediato ou a longo prazo, sofrerá naturalmente os prejuízos dessas intoxicações. Então, né, a nossa organização espiritual vai, com o tempo, sofrendo prejuízos com essas intoxicações. É igual uma pessoa que tem, com o tempo, vai entrando em contato com alguma substância deletéria. Às vezes o prejuízo vem de imediato, outras vezes não. A pessoa um dia descobre um câncer. Como esse câncer? Aí começam a fazer uma pesquisa na vida dela. Você manteve durante muito tempo contato com um certo produto. Isso acabou, com o tempo, levando a um câncer, tá? É o que ele está dizendo aqui. Então, naturalmente, os prejuízos dessas intoxicações mentais, que podem ocasionar desde um simples mal-estar até perigosos processos de enfermidades de demorado curso. Assim como o corpo pode absorver alimentos perdidos, intoxicando e envenenando o organismo, pode também o organismo perispiritual assimilar de forma natural os elementos psíquicos degradantes que lhe desequilibram os centros vitais, com resultados danosos para as células materiais, ocasionando disfunções nos órgãos do corpo humano. Quantas enfermidades surgem no organismo devido ao desequilíbrio espiritual? Pois, destilando fluidos corrosivos, absorve dentro da lei de causa e efeito uma carga bem maior de ondas psíquicas tóxicas, provindas de outras mentes. E vamos falar sobre essas ondas na próxima aula, né? Aí ele diz aqui,
absorve dentro da lei de causa e efeito uma carga bem maior de ondas psíquicas tóxicas provindas de outras mentes de igual desequilíbrio. Percebeu a questão da sintonia? Multiplicando, por assim dizer, o seu mal-estar orgânico. Tudo isso acontece devido ao distanciamento voluntário das regras superiores de saúde mental, tais como a paciência, a compreensão, o perdão e a oração sincera em benefício daqueles que nos perseguem e injuriam. As filas intermináveis de pacientes aos consultórios médicos, acusando doenças diversas, acontecem em grande parte por descontrole emocional, desajustes psicológicos e influências espirituais do que propriamente disfunções orgânicas. Perceberam? Vamos seguir aqui. E aí eu fui colocando mais algumas coisas. E muitas vezes, gente, depois de tudo isso aqui que ele fala, que o Walter Barcelos falou, e muitas vezes é assim que ocorre o processo obsessivo. É assim que inicia o processo obsessivo, que vai terminar até numa possessão. Fazendo uma analogia com as ondas de rádio, e na aula próxima nós vamos falar sobre essas ondas, eu aqui vou fazer uma analogia com as ondas de rádio, tá? Muitas vezes eu ligo o meu rádio, tá? E sintonizo com uma estação. E ouço a programação que está sendo transmitida ali. A gente sintoniza o nosso rádio numa estação e eu fico ali ouvindo aquela programação. Quando mudo de estação, eu mudo a sintonia. Mas aquela primeira rádio que eu ouvia, que eu sintonizei logo assim que eu liguei meu rádio, ela continua existindo. Ela não desaparece, não. Ela está lá. Ela continua lá. Entendeu? Não é porque eu mudei de sintonia que aquela rádio vai desaparecer. Eu estou escutando um exemplo. A rádio XYZ. Aí daqui a pouco eu diria, essa programação da XYZ está ficando muito perigosa. Eu não quero mais ouvi-la. Vou colocar na Rádio Rio de Janeiro. Agora eu estou sintonizando com a Rádio Rio de Janeiro. Mas isso não significa que a XYZ desapareceu. Ela continua lá. São ondas. Elas continuam lá, tá? Não é porque eu fui para a Rádio Rio de Janeiro que a XYZ desapareceu. Elas continuam lá. Vai que daqui a pouco eu fico enjoada da Rádio Rio de Janeiro. Ah, essa Rádio Rio de Janeiro é só coisa de religião. A XYZ era mais animada. Aí eu volto para a XYZ. Então não é porque eu saí dela que ela desapareceu, não. Ela continua a existir, tá? Então, ela continua a existir. Ela continua no ar. Porque as ondas estão aonde? Aqui no ar. Ela continua no ar. Assim são com os espíritos. Eles continuam no ar. Eu me desliguei dele, procurei outra sintonia, mas ele continua lá, oferecendo o produto dele. Bom, precisamos saber com quem nós sintonizamos. Eles continuam. São ondas, gente, ondas. São frequências que nós vamos estudar semana que vem. Se eu sintonizo o meu sentimento com a rádio da maldade,
a minha frequência é a maldade. Vocês concordam? A minha frequência é a maldade. E atrairei a frequência semelhante. Se eu sintonizo, né? Se eu sintonizo o meu sentimento com a maldade, a minha frequência é a maldade. E atrairei a frequência semelhante, frequência da maldade. André Luiz chama isso, sabe de quê? E nós vamos estudar futuramente, hálito mental. Está lá no livro Dos Domínios da Mediunidade. É o hálito mental do espírito. Bom? E isso, tá? E é isso que cria o processo de atração. É isso que cria o processo de atração. E para a gente encerrar, nesse livro Minha Mente, Meu Mundo, ainda aqui no capítulo 9, Walter Barcelo diz assim: muitos desejam curar-se. Claro, quem não deseja? Ainda mais quando está doendo muito. Mas esquecem a busca da saúde integral, por desprezarem o conhecimento espiritual e a evangelização de si mesmos. Então, muitos desejam curar-se, mas esquecem que para serem curados é preciso, né? Esquecem que eu quero ser curado, eu quero a saúde integral. Mas esquecem que a busca da saúde integral, né, desprezam, que nessa busca eles desprezam o conhecimento espiritual e a evangelização de si mesmo. Então isso é importantíssimo. Muitos desejam curar-se, mas esquecem a busca da saúde integral por desprezarem o conhecimento espiritual e a evangelização de si mesmo. O evangelho do Cristo não é conjunto de ensinos tristes e aprisionantes, conforme pensam os descrentes, os inconformados e os desanimados do mundo. São normas de luz e libertação que instruem, corrigem, educam, aperfeiçoam e purificam os sentimentos, as emoções, as ideias e nossos hábitos. Então, a gente vai buscar. Por isso que Jesus, ele disse: eu sou o médico das almas. Era o médico das almas, que vem nos apresentar a saúde integral. Mas para que nós possamos ter a saúde integral, a gente precisa primeiro procurar o médico, fazer os exames que ele receitar, seguir as prescrições do médico, não é verdade? Fazer o tratamento completo, que às vezes leva bastante tempo, dependendo da doença. Não adianta um tratamento de uma semana. Às vezes o tratamento, a pessoa precisa passar por um tratamento que dura anos e anos. Não é verdade? Às vezes aquele tratamento vai durar até a pessoa desencarnar. Ele diz, você vai tomar essa medicação aqui para sempre. Enquanto você estiver encarnado, você vai tomar essa medicação. Só que como muitas vezes o médico não é espírita, ele esquece de dizer, quando desencarnar vai continuar, tá? Vai continuar com o tratamento. É tratamento aí para 3, 4, 5 reencarnações. Porque a doença chegou a um nível escandaloso. Então, o tratamento tem que ser longo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Tem algo a acrescentar? Eu gostaria que vocês participassem mais, gente. O tema é tão enriquecedor. Essa questão, Rose, da 459, da forma como você colocou, que na minha cabeça era uma coisa... não, nós somos totalmente dirigidas por ele, totalmente. Aí a gente entra naquela, né? Se eu sou totalmente dirigido por ele, o que eu vou fazer? Deixa levar, deixa a vida me levar. Exatamente. Não, essa questão
Nossa, foi um divisor agora para mim. E aí a gente vê que a 467 e a 469 mostra Nossa, como completa a 459. Não, a inteligência de Kardec é uma coisa fantástica, fantástica. Ele vai construindo, né? E vai nos trazendo essa certeza, né? Da nossas escolhas, o tal do livre-arbítrio. Oh, meu Deus do céu! Tudo depende de nós. Tudo depende de nós, tudo depende. Eu acho que nesse momento, eu estava pensando agora, nesse momento que nós estamos, nessa reencarnação, nesse planeta de provas e expiações, é um divisor de água. É agora, é agora. É a melhor reencarnação que nós tivemos. Eu acho, não, eu sei que é a melhor, né? Mas nesse momento em que a gente sabe de tudo isso, não dá para errar, gente, não dá para sintonizar outra rádio, não. Porque é nossa escolha o tempo todo. O tempo todo tem alguém me dizendo, o tempo todo, não é uma conversa boa, sai fora, cala a boca, fica quieta. Não, é o tempo todo. A gente vai aprendendo como nos comportarmos. Ontem eu estava... eu não sei se vocês chegaram a conhecer o cronista, o jornalista maravilhoso, que eu adorava, Arthur Chechel. Arthur Chechel. Ele desencarnou. Então, o jornalista o Marcelo Lins, lá no Estúdio I, estava comentando como ele procedia. Quando ele fazia as publicações dele, e às vezes ele colocava a posição dele, que é uma coisa que você tem que colocar. Como ele via as coisas, o que ele achava que estava errado, ele comentava, tudo dentro do equilíbrio. Aí vem a turma da crítica e metia o malho dele. Aí ele respondia a pessoa aí, isso. Era a resposta que ele tinha, isso. Então a pessoa ficava revoltada, que ele não entrava na briga, na atmosfera psíquica. Ele botava coisa assim. Na vibe, não entrava na vibe. Isso, quer dizer, se você quer pensar assim, é isso aí. Isso. É como o Gandhi fala, né? Quando você perde a paciência, você perde a batalha. Quando você entra na discussão, naquele calor, na irritação, perdeu a batalha. Então, e o mais interessante é que nós já temos todos os instrumentos para evitar entrar em guerra. Porque o que nós já aprendemos dos ensinos de Jesus já nos coloca em condições de evitar uma grande parte de infortúnio. Então, a gente já tem esse instrumento. Ninguém pode dizer, eu ainda sou inferior. Não, você já tem conhecimento para evitar os choques, os embates. Isso não quer dizer que você perdeu o direito a ter a sua opinião. Não, você pode ter. Você pode ter a sua opinião. É interessante que você tenha a sua opinião. Você pode expressar a sua opinião. Mas você precisa ter equilíbrio. Ter equilíbrio. E nós já temos condições de perceber quando o perigo se avizinha, quando a nuvem negra se aproxima. É só trabalhar o nosso orgulho e a nossa vaidade. O quê? Eu vou deixar ele entrar na minha timeline e escrever isso? Na minha publicação? Eu vou deixar ele me dar... não. Aí você começa o quê? Você começa a se digladiar. Aí perdeu. Porque aquela pessoa está desequilibrada. Entendeu? Então a gente já tem condições de, como diz o outro, de perceber que o cheiro não é muito bom. Né? Nós já temos essa condição. É o vigiar e orar. Mas a gente pensa em vigiar e orar. Eu vou vigiar e orar para o outro não me atacar. Não, é vigiar e orar os nossos sentimentos. Isso aí. Vigiar e orar os nossos sentimentos. Sempre olhando para dentro. Porque Jesus falou, não é o que entra na boca do homem
que traz o perigo? É o que sai da boca do homem, porque o que sai da boca do homem vem do coração. Aí você entende isso. Aí o cara estava preocupado só porque ele comeu aquele torresmo. Não é? Poxa, eu comi o torresmo. Estava preocupado com o torresmo que eu comi. Não posso comer torresmo. Então, se eu falar, não é o que entra na boca do homem, é o que sai da boca do homem, porque vem do coração. Bom? Então, semana que vem nós vamos fazer um estudo dentro dessa linha aqui, do pensamento e da sintonia, para a gente trabalhar mais essa questão do alerta, tomar cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as ondas, com a frequência, porque nosso pensamento se espalha através das ondas. Então a gente vai estudar isso, conhecer um pouco mais essa questão das ondas do nosso pensamento, tá bom? Então nós vamos encerrar aqui. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, comentar alguma coisa? Não, né? E daqui a pouco, daqui a 10 minutos, a gente retorna para o estudo do livro Memória de Suicida, que também está muito interessante, também trata um pouquinho sobre isso. E aí a gente vai vendo que os estudos estão se amarrando, né? Um no outro. Muito interessante. E depois nós teremos a nossa palestra que fecha, olha o tema, a pureza de coração. Não precisa muito, né, gente? Então, a gente percebe o quê? Essa é a nossa necessidade. É esse remédio que nós estamos precisando tomar. Por isso que a gente está falando tanto dele. Então, vamos dar uma paradinha aqui, 10 minutinhos, e já já a gente retorna.